Hoje eu quero começar a aula diferente. Eu preciso agradecer você. Preciso, é uma necessidade. Agradecer você por essa oportunidade que você foi me dando ao longo desse ano. Agora o nosso estudo caminha para a reta final, né? Aula 31. Olha aí, estamos acabando o nosso estudo. E você, ao longo desse ano, abriu a sua casa para mim. Você podia ter aberto sua casa para um monte de coisa. Você podia ter investido o seu tempo em várias outras atividades. E, no entanto, nós estamos aqui juntos nesse estudo, aprendendo, evoluindo, meditando, desconstruindo, né? E isso é algo que me completa, é algo que me faz encontrar sentido, né? É um estudo aberto, gratuito no YouTube, do início ao fim. Você pode se perguntar, mas o que você ganha com isso, Posati? O que você está fazendo, né? Tem empresa, boleto, conta para pagar, um monte de prestador de serviço. O que você está fazendo, né? Eu estou fazendo aquilo que eu acredito. Estou fazendo mais do que eu acredito. Eu estou fazendo aquilo que eu sei que transforma. O Círculo de Escola Filosófica acredita profundamente, confia profundamente e sabe, por experiência própria, que esse fluxo, conhecimento, movimento, transformação, ele é um fluxo real, né? A transformação só acontece se a gente lançar sementes do conhecimento que geram um movimento de atitudes novas. Sem essas atitudes, não tem transformação. Não é só política pública que vai resolver, não é só grandes empresas que vão resolver, não. São as pequenas atitudes, mas muito significativas, que eu e você podemos tomar todos os dias. E esse é o objetivo de todos os nossos estudos abertos disponíveis aqui no YouTube. Lançar sementes de conhecimento para que elas encontrem terrenos férteis de movimentos internos em cada pessoa. Cada pessoa, quando a gente aprende a olhar para cada pessoa e essas pessoas têm espaço para manifestar esse movimento, a transformação é uma mera consequência. Ela não é um esforço colossal, ela é uma consequência. E eu só posso agradecer você por tudo que você investiu e tem investido nesse curso comigo. Muito obrigado, muito obrigado. E nós vamos falar sobre isso hoje, nós vamos falar sobre liderança espiritual. Vai rolar um discurso do governador de nosso lar. E eu acho que esse discurso vai mexer profundamente com você, como mexeu comigo. Então, está começando mais um Nosso Lar segundo o Hermetismo. Vamos ao nosso texto, então. Vamos ver o que está acontecendo aí. A gente sabe que acabou de eclodir a Segunda Guerra Mundial, né? E prometeu aí ao governador a realização de um culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio a núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Olha que interessante, o medo. E aí, vamos lá para o próximo já. O André estranha, né? O André estranha essa coisa de, peraí, exercício contra o medo, nós estamos aqui no plano espiritual, nós não estamos na Terra. E ela emenda, talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada percentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Veja, nosso lar começa a se preparar, o governador sabe que precisa de medidas, tanto para a criação de novas escolas, formar novas pessoas para as assistências, como também promover um grande exercício, uma grande preparação contra o medo. O conflito está acontecendo na Terra, mas existe uma só dimensão psíquica, toda conectada, né? O que separa nosso lar, não são exatamente muralhas, né? Muralhas uma expressão simbólica, não é? de um limite.
vibratório entre o estado mental dessa colônia e o estado mental de zonas inferiores, o estado mental da Terra. O que quebra essas muralhas não são canhões. O que quebra essas muralhas são a fragilidade interior. A fragilidade é ali, da psicosfera dessa cidade. Então a muralha aqui ela é um símbolo poderoso de uma série de atitudes mentais que aquele grupo, que aquela colônia, que aquela coletividade adota, não é? Em termos de pensamento, em termos de foco mental, que os preserva de ataques e de invasões. Percebe? Não é uma muralha especificamente, você percebe? É um conjunto de atitudes mentais. Lembra, primeiro princípio hermético, o todo é mente, o universo é mental. Terceiro princípio hermético, tudo vibra, tudo tem sua vibração. Então, nesse momento, existem uma série de atitudes mentais que precisam ser reforçadas para que aquele vírus do medo não penetre em nosso lar. Porque a Narcisa vai ser clara, ela fala assim, cara, isso aqui é uma peste, isso aqui é uma pandemia. Porque esse é o tipo de vírus que se aloja dentro da gente. Entende? A transmissão dele não é por um espirro, por um contato. A transmissão dele é por troca de pensamentos. Mas a gente já está vendo que no plano espiritual os pensamentos não ficam contidos na mente da pessoa. Eles propagam vibrações que desequilibram a pessoa e desequilibram o meio. Então existe aqui um olhar para o coletivo. Vamos avançar mais um pouco nesse texto para você entender melhor. A governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia de êxito. Experimentava, então, ansiedade justa e haver pela primeira vez ao meu lado o nobre condutor que merecia a veneração geral. A Nezinha Luiz já ficou toda empolgada. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Veja que coisa interessante, né? Começa uma série de atos públicos, coletivos, que visam o quê? Formar, né, reforçar esse conjunto de atividades mentais que vão proteger a vibração. Primeira coisa, um encontro público, todo mundo junto, todo mundo junto. Segunda coisa, canto, música. A música, se você estuda um pouquinho de musicoterapia, tem aqui no canal do Círculo 1 ou 2 aulas sobre o poder espiritual da música. Vá atrás dessas aulas porque é fantástico, né? A música veicula estados do sentir. A música dá voz a certos sentimentos que nós às vezes não conseguimos dar contorno por palavras. Nós às vezes não conseguimos. Às vezes é difícil para a gente expressar a erupção de conteúdos interiores que vem na forma de sentimentos que a gente não consegue dar nome. Mas, aí você pega lá no Spotify, bota uma música e fala, ai cara, é isso que eu estou sentindo. A música nem começou a cantar ainda. Só pela melodia você fala, cara, é isso que eu estou sentindo, eu preciso ouvir essa música. E aí vem a letra que simplesmente coroa o contorno daquela obra de arte, não é? E você se sente expressado, comunicado através da letra daquela música. Por quê? A música veicula estados do sentir, ela cria o trilho para o seu sentimento fluir, não é? Às vezes você está mal, você está deprimido, você está chateado com alguma coisa, mas você não consegue se permitir sentir aquilo. Mas aí você escuta uma música e você desaba de chorar. Ela veiculou um estado de sentir. E naquele momento,
o governador precisava veicular estados de sentir que afastassem a possibilidade do medo. Então, o primeiro recurso, ele junta todo mundo. Porque juntos, gente, aí está entrando de maneira ancestral no ser humano, no padrão arquetípico do ser humano. Nós estamos juntos, juntos nós estamos protegidos, juntos nós somos mais fortes, juntos somos um, né? Está todo mundo passando. Ali existe uma conexão humana, não é? Não tem... Uma das piores dores que uma pessoa pode sentir é sentir que ela está sozinha, que aquilo que ela sente ninguém mais sente, que a dificuldade que ela passa ninguém mais passa. Tanto que em todos os encontros do círculo, congresso, cursos online que a gente dá, os encontros de mentoria ao vivo, uma das grandes celebrações, uma das grandes alegrias das pessoas é perceberem, caraca, eu achei que eu estava sozinho, eu achei que eu estava sozinha. Você aqui tem gente passando exatamente o que eu passo. Então, esse agrupamento, essa presença, essa coletividade, ela tem uma força arquetípica na nossa mente. Quando a gente se descobre parte, pertencendo, que é o que eu brinco, a festa estranha com gente esquisita. Ótimo. Somos estranhos, somos esquisitos, somos nerds místicos, como falou outro dia uma aluna nossa aqui no YouTube. Nossa, vocês são nerds místicos. Somos nerds místicos. E daí? Tamo junto. Percebe? Tô junto. Então, primeiro vem a sensação de comunidade, não é? Ancora a comunidade contra o medo. Segundo, a música veiculando estados de sentir, mostrando que existem coisas maiores, melhores, que a gente tem que pôr o nosso foco naquilo que mantém essa comunidade juntas, não é? E daí vem o terceiro ponto, que começa com o discurso do governador. Veja só que interessante. Vamos lá para o texto, ó. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve que parecia estampar na fisionomia ao mesmo tempo a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergado, uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com um aprumo juvenil. Olha os símbolos, não é, desse governador. Se lá atrás, quando Clarencio resgata o André Luiz em nosso lar, a gente fez toda aquela análise, né, do mentor espiritual dentro da jornada arquetípica, aqui esse ancião governador, ele representa algo muito mais profundo. Ele representa a centelha divina, o grande sábio interior de cada um de nós, o grande self, não é? Que surge nos momentos de crise para nos guiar. Em outras aulas eu comentei com vocês que o self, essa nossa essência mais profunda, essa centelha divina em nós, ele é o verdadeiro arquiteto de todas as nossas experiências. Mas nesse encontro aqui, o governador assume, né, simbolicamente, arquetipicamente. Você vê, pô, por que ele apoia-se no bordão, mas ele anda juvenil? Por quê? Porque aqui é o símbolo da guiança. É o símbolo que diz, cara, eu sei o caminho. Eu sou pai, mas eu também sou líder. Não é? Eu sou santo, né? Que ele fala, ó, é santo, mas também é administrador. É ancião, mas é jovem. Então ele mostra, né, por essas polaridades, lembra lá do princípio de polaridade, ele mostra uma integração apolar. Ou seja, ali os opostos compõem um só indivíduo. Portanto, o governador, neste episódio, ele representa o self completamente integrado. A sabedoria do velho e a disposição do jovem. A santidade e a administração justa, o braço firme, não é? Anda como um moço, mas está apoiado no cajado. Todos esses são símbolos de polaridade. Percebe? Símbolos de coisas aparentemente opostas que ali aparecem integradas. Não é por outra razão que ele é o governador, que ele é o líder espiritual dessa comunidade, que ele é o guia, que ele é o cara que vai e aponta o caminho.
Porque na sua jornada ele foi integrando esses opostos. Então a integração, o abraçar as sombras, a reconciliação com o nosso passado, como nós vimos na aula passada, no episódio da Elisa, simplesmente firma em nós um estado de integralidade, de plenitude, de completude. Tá? Completude. E isso nos dá uma mensagem muito importante. Não é? O caminho evolutivo não é apenas um caminho só de luz, só de uma polaridade. O caminho evolutivo é um caminho de luz e trevas. Ele é um caminho de claridade e de escuridão, de dia e de noite, de sabedoria e de juventude. Ele é um caminho de integração desses opostos. Integração. Quando eu chego nessa integração, eu sou pleno. Se eu nego uma dessas partes, eu vou ficando, não é, incompleto no caminho. Quando eu trago todas essas partes aqui, formando um todo unificado, aí sim eu estou mais pronto para esse caminho, para essa guiança. Né? E daí vem as palavras do governador que não deixam para menos, obviamente. Vamos ver lá no texto. Ó. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que um dos companheiros me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele lê lá, ó. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus 24, versículo 6. Veja, eu estou falando aqui de integração das sombras, de considerar todas as experiências como parte constitutiva do nosso processo de evolução. Aí ele lê Mateus, vocês vão ouvir falar de guerras. Não se preocupem. É mister que isso aconteça. Preciso que isso aconteça. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Veja, por que é que Jesus falaria que é necessário que a guerra aconteça? É necessário? Ou seja, em filosofia, a gente estuda isso no curso de iniciação, de introdução à filosofia. Diga-se de passagem, eu acho que você poderia tomar juízo na sua vida e estudar filosofia com a gente o ano que vem, no círculo. Eu só estou aqui sentindo de falar isso para você, né? Eu acho que você devia entrar lá, circuloscola.com, se informar, porque as aulas começam em janeiro, eu acho. Mas assim, em filosofia a gente estuda que necessário é algo que é como é e tem que ser daquela forma e não poderia ser diferente. Então quando Jesus fala, não, olha, vocês vão ouvir falar de guerra, mas assim, não precisa ficar assustado, não precisa ficar com medo, não precisa entrar em caganeira, porque isso é necessário. Ou seja, não poderia ser de outro jeito. Pô, isso não... Como assim não poderia ser de outro jeito? Não tem outro caminho? Mas no fundo, o que essas palavras querem dizer é assim, cara, todos vocês vão passar pelo caminho de trevas e pelo caminho de luz. E isso é parte do processo evolutivo de vocês. Isso é parte do processo de integração. Isso é parte do processo de integração. Agora vamos ver o que o governador fala para ele. Vamos lá para o texto. Ó. Não me dirijo, pois, nesse momento aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, para enxalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo, 30.000 trabalhadores que não meçam a necessidade de repouso nem conveniências pessoais enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório, entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos em nosso lar mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos.
Seria a caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais esse instante, o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor e redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar a nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Veja só. Ele é absolutamente justo, absolutamente direto, não é? Nós vamos precisar de sacrifício pessoal. Nós vamos precisar de muito amor, de muito trabalho. Mas não dá para deixar a zona chegar em nosso lar. Não dá. Nós temos que manter aqui as defesas em pé. Você percebe? 30.000 pessoas dedicadas ao serviço de proteção, ao serviço de defesa. 30.000. Ele levanta um verdadeiro exército vibratório aí. Não é? Eu fiquei pensando em por que 30.000. Não é? Toda vez que 1000 aparece na linguagem do Apocalipse, por exemplo, a gente está falando de um período muito longo de anos, um período de muita plenitude. A gente tem que lembrar que quando essa simbologia do milheiro, do 1000 surge na linguagem bíblica, a expectativa de vida das pessoas era muito mais curta que hoje. Muito mais curta que hoje. Não é? Era raríssimo o ser humano que chegava a 100 anos de idade. Raríssimo. Já era considerado um ancião, muita sabedoria se chegasse aos 100 anos de idade. Então, quando o número 1000 é empregado, a gente está falando de uma plenitude que excede toda a plenitude que nós somos capazes de alcançar com a nossa consciência de idade, com a nossa jornada biológica. Quando ele fala de 30.000, ele está falando 3 vezes 10 vezes 1000. Né? 3, número do espírito, o número da razão, né? Um número também feminino, porque é quando a unidade, o 1, desce e reconcilia as polaridades do 2. Não é? E nessa reconciliação surge uma potência criativa. Uma potência criativa. É o espírito que atua sobre a matéria. Um espírito que atua sobre o 10 da plenitude, que atua sobre 1000, que é essa plenitude elevadíssima. Logo, ao destacar 30.000 pessoas para o serviço de defesa, ele está destacando uma força de espírito absolutamente comprometida com a plenitude daquele estado vibratório. Ele está destacando aqui algo que fica impenetrável, mas pela força do espírito, pela clareza da razão, do foco no objetivo. Por isso que ele direciona depois todo o discurso para o foco daquele objetivo. Cara, não estou falando com o espírito elevado agora estou falando com vocês que estão com a mão na massa. Olha bem, nós temos 1 milhão de espíritos aqui que estão trabalhando. Se a gente der bobeira, milhões de espíritos invadem isso aqui e acabam com tudo. E isso aqui é uma oficina de trabalho, isso aqui é uma sociedade de trabalho. O prejuízo vai ser muito maior. Então agora não é hora de esmorecer. Não é hora de esmorecer. Não vem com um papinho de mas Cristo se sacrificou, porque é plausível o sacrifício individual, mas não aquilo que a gente construiu coletivamente em nome de um projeto divino. Se liga, porque a gente é mais útil, no fundo, o que ele está dizendo é a gente é mais útil se a sociedade ficar em pé do que se a gente tentar abraçar aquilo que a gente não vai dar conta.
no fundo, o que o governador está dizendo é: a gente só ajuda quem está pedindo para ser ajudado, gente. E nós temos que estar preparados para ajudar quem quer ser ajudado. Temos que estar preparados para isso. Por isso temos que estar em pé. Mas não adianta a gente querer abraçar o mundo e resolver o problema de todo mundo, porque a gente não ajuda ninguém. A gente só ajuda quem quer ser ajudado, quem quer se ajudar. Não é? E aí continua o nosso texto. Continua o nosso texto lá. Ó. Ele vai dizer assim, logo na sequência, que o governador desce da tribuna, sob vibrações de imensa esperança, e foi então que brisas graciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo, talvez de muito longe, pétalas de rosas diferentes em maravilhoso azul que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Veja só que coisa interessante. Aqui, o quarto ponto, né, desse programa de fortalecimento das atitudes que superam o medo. Então, nós vimos lá, primeiro, o senso de comunidade. Ninguém está sozinho, ninguém larga a mão de ninguém, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Então a treta aí fora, ninguém larga a mão de ninguém, tá todo mundo junto. Senso de comunidade. Depois, a música como veículo do sentir, aliviando a pressão das panelas de pressão mental, fazendo esses sentimentos fluírem. Terceiro ponto, conhecimento. A expansão de perspectivas, a clareza mental. E o quarto ponto, a festividade. Vocês repararam que contraste? Está todo mundo com o chakra básico na mão, porque está estourando uma guerra, porque vai dobrar o serviço. O governador vem, pede 30 mil caras que vão ter que trabalhar sem descanso. O governador sai e eles festejam. Vira uma Oktoberfest. Por que isso, gente? Porque a alegria é a nossa força. A alegria é a nossa força. O humor. Eu sei que vocês escrevem toda hora aqui pra mim. Ai, Posati, eu adoro suas aulas, você é tão bem-humorado. Eu adoro, fico dando risada sozinho. Grito aqui na minha cozinha, meu marido até me dá uma chinelada pra falar: meu Deus, você tá gritando aí com esse moço. Eu sei. E eu uso conscientemente a minha capacidade de humor, porque o humor energiza, né? Humor é humorizar, é tratar dos humores internos, não é? Do fluxo de humores. Você sabe que o humor é muito mais iniciático do que o drama, do que a pose, do que né? O humor é muito mais iniciático, gente, porque só dá risada das minhas piadas quem entendeu. Só entendeu quem compreendeu, só compreendeu quem passou por aquilo e digeriu. Então essa pessoa é capaz de rir. Eu lamento muito para você se você não ri de certas piadas. Porque significa que tem coisa que tem que resolver aí dentro. E você está negando, dizendo: não vejo a menor graça nisso que ele está falando. Faz aquela cara de entojo, né? Não sei o quê, porque nem precisaria falar essas coisas desse jeito. Poderia dar uma explicação mais leve, mais suave, que eu entenderia do mesmo jeito. Entenderia nada. Entenderia nada. Deixa de ser cri-cri. Tu tá querendo que eu fique passando açúcar de confeiteiro em cima das suas tretas psicológicas. E aí quando eu entro e faço piada, eu driblo a tua vocação, a confeiteira de treta, né? Eu driblo. Eu vou direto onde tá pegando fogo, onde tá ardendo. E aí você não gosta, você não acha graça porque arde. É tão simples quanto isso, gente. Só é capaz de rir quem conciliou. Eu acho um sinal maravilhoso quando eu estou atendendo uma pessoa, fazendo um processo de análise, fazendo um processo de mentoria, e essa pessoa começa a rir dos próprios problemas. Significa que há um manejo de conciliação ali dentro. E a alegria é a nossa força. A alegria é a nossa força. Nós brincamos que às vezes quando a gente faz os encontros da equipe do Círculo, a gente tem um dia para falar com os espíritos de luz e o outro dia para falar com o espírito de porco. Um dia a gente pratica a nossa espiritualidade,
a gente medita, faz projeção de energia, abre tarô, fazemos tudo um com o outro. Né? Sintonizamos, deixamos a mediunidade fluir, fazemos planos para a escola. No outro dia a gente toma uma cerveja gelada, liga um karaokê e se acaba de rir, dá risada, fala besteira. Né? São os 4 pilares aqui do programa do governador para a superação do medo. Vamos lembrar. Coletividade. Uma rede de apoio. Ninguém solta a mão de ninguém. Então, se você está, presta bem atenção, criatura, se você está escravo do medo, aqui vai para você as 4 medidas do governador de nosso lar para a superação do medo. Anote aí, medida número 1, rede de apoio. Se conecte com pessoas, ninguém solta a mão de ninguém. Tá com medo? Tenha coragem de compartilhar o seu medo. Tenha coragem de juntar um grupo. Tenha coragem de entrar num grupo, como círculo, como o grupo que você quiser. Mas crie uma rede de apoio. Número 1, crie uma rede de apoio. Ninguém segura a mão de ninguém. Juntos, nós somos mais fortes enquanto seres humanos. Nós somos mais fortes que o medo. Rede de apoio. Segundo ponto, música como veículo das forças espirituais. Alivia a panela de pressão do teu medo. Mete uma playlist boa. Bota um rock. Bota uma música de meditação. Bota a música que você sentir que está aliviando, fluindo. Use a música como veículo do seu sentimento. Não deixe a panela de pressão explodir, porque senão você vai estourar, você vai surtar, você vai burnoutar. Terceira medida, ampliação de perspectiva. Veja as coisas que te dão medo de um outro ângulo. Encare, busque conhecimento, vai estudar, vai participar de uma experiência. Te vira, vai atrás. Tu tá com medo de uma situação? Estuda sobre essa situação, leia sobre essa situação, veja palestras sobre essa situação, busca uma mentoria sobre essa, amplia sua perspectiva. Quarto ponto, festeje. Tô com medo, tô brisado, já fiz aqui, já criei minha rede de apoio, já musicalizei, espiritualizei, já busquei perspectivas, vai embora para um samba, vai para um barracão de samba, vai festejar, entendeu? Vai festejar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Vai para um barracão de samba, vai fazer festa, pega essa rede de apoio, vai desanuviar a cabeça. Você vai ver que você vai voltar dessa festividade, pum! Cara, na verdade, eu acho que eu vou fazer isso, eu vou contornar esse medo, vou fazer assim. Você vai ver. É o poder desse ócio da festividade, onde parece que a gente não está fazendo nada. Ai, meu Deus, tanto problema a resolver, tá aqui. Nesse barracão de samba que o Pausati falou, tô aqui nessa festa, tô aqui nisso aqui, meu Deus. Você vai ver o que vai acontecer. Tem certos problemas da dimensão mental que a gente só resolve quando a gente para de ficar correndo atrás do próprio rabo. Se a gente não para para essa festividade, a gente fica que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo. O cachorro corre, tem cachorro que corre cada vez mais rápido, já viu? Ele fala assim, nossa, se eu correr mesmo eu vou alcançar ele. E ele não percebe que quanto mais ele corre, mais o rabo escapa dele. E isso é o medo. A Narcisa fala ali. O governador falou ali atrás, quer dizer, não adianta, cara, não tem providência que você tome, que fique boa se você estiver agindo com medo. Não adianta, você pode correr o quanto você for, cara, o rabo vai sempre fugir de você. Né? Mas vamos voltar aqui, que é bem interessante essa parte. O Lísias vai apresentar para ele o ministro Benevenuto, cazzo, que é da regeneração e que chegou da Polônia. Ele foi lá, uma missão, aí vai rolar aquele, coquetel ali em nosso lar, networking, aí o Lísias vai levar ele para conhecer o ministro Benevenuto. E aí, ele começa a se inteirar, o ministro está ali, nos coquetéis, entre um drink, um canapé, um finger food em nosso lar, ele está ali comentando,
Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé dos agressores, tampouco na maioria das vítimas que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem as nossas forças. Olha que quadro, hein? O que mais nos contristou, porém, foi a triste condição dos militares agressores. Estamos falando aqui de soldadinhos nazistas, né? Quando algum deles abandonava as vestes carnais, ou seja, quando eles morriam, compelidos pelas circunstâncias, dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos de fantasmas da cruz. Olha que loucura isso. O nível de alienação do soldado nazista, né? E não eram recolhidos para esclarecimento justo, inquiriu alguém, interrompendo o narrador. Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender os loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Não havia outro recurso para tais criaturas senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber socorro elevado. É quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar raciocínios com a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos e o sacerdote será sempre divino quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não, porém, a fé e a confiança. Aí vem o pentelho que pergunta: mas e o espiritismo? Vamos lá, vai responder. O espiritismo é a nossa grande esperança. Por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada, mas a nossa marcha ainda é muito lenta. Eita, chama os espíritos de lerdo na cara dura. Trata-se de uma dádiva sublime, para o qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se da fonte divina, a copiar antigos vícios religiosos. Ou seja, né, filho? Em resumo aqui, né, vira espírita, mas continua católico, continua crente, continua enroscado na religião política, não aprendeu ainda que a parada é filosófica, que precisa reformar a forma de pensar, né? Enfim, ele conclui, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros viemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral. Quer dizer, enquanto os homens europeus, muito materialistas, procuram a mediunidade de efeitos físicos, ou seja, procuram espíritos materializados, os espíritos procuram homens espiritualizados, né? Falta uma noção filosófica, né? No fundo, eu penso que o espiritismo enrosque ainda, porque enveredou muito, não é? No formato religioso institucional. E isso é um prejuízo muito grande, porque obras como a de Chico Xavier deveriam ser consideradas obras literárias muito além de uma religião. Eu realmente, por tudo que estudo de Chico Xavier, por tudo que vejo, eu
não considero Chico Xavier um discurso religioso, eu considero Chico Xavier um discurso para a humanidade. Isso caberia em qualquer lugar, caberiam reflexões maravilhosas, caberiam estudos e estudos acadêmicos sobre a obra de Chico Xavier. Mas ela moldurada dentro de uma forma de doutrina, dentro de uma instituição religiosa, dentro de um estilo de vida que repete, numa série de bizarrices institucionais do cristianismo, ela perde a sua força, né? Avança a passos lentos. Precisaria ter uma fluidez, não é, uma fluidez intelectual que fosse ao encontro da ciência, precisaria ter uma fluidez intelectual que fosse ao encontro da filosofia, precisaria ter uma fluidez intelectual que fosse ao encontro de uma religião verdadeira. Não na ideia de Santo Agostinho, de religare, de religação, porque o pecado, porque nós estamos separados, mas dentro de uma ideia de relegere, de releitura, de reafirmação de uma ligação que nunca deixou de existir, não é? A verdadeira religião ela é o reconhecimento da nossa natureza espiritual e o reconhecimento de todos os sinais ao nosso redor que nos inspiram, que nos levam para frente, não é? Então a gente fica buscando o espírito materializado como prova concreta para a nossa fé e os espíritos procuram homens espiritualizados para o trabalho, né? Quer dizer, não é nem para alimentar uma instituição religiosa, fundar uma nova igreja, um novo catolicismo, uma nova religião universal, muito menos para satisfazer uma mera curiosidade, não é? Materialista, né? Tipo, convença-me. Não. Precisa de gente que esteja pronta para mostrar atitude. Talvez esse seja um caminho que a gente tenha que olhar. O engraçado é que é um ministro, todo cheio de envergadura, e faz um trocadilho que a galera racha o cano de dar risada. Eu acho interessante isso, né? Eu percebo quão doente um grupo está. Dei muita palestra por aí, e ainda dou muita palestra por aí, né? Tanto palestra profissional que vou para, sei lá, uma empresa, etc e tal, quanto palestras que eu vou para grupos espiritualistas, congressos, né? E às vezes eu vou para lugares onde eu percebo que o grupo é incapaz de rir. Um grupo que é incapaz de rir de certas coisas está mais doente do que pensa. É mais doente do que pensa. Não é? Ou porque não está sendo capaz de pensar e de acompanhar aquela felicidade, não é? Que não consegue rir por identificação, tem essa incapacidade de identificação, ou porque é incapaz de rir, porque se identifica por aquilo e aquilo revela profundamente o seu estado de não conciliação com aquelas coisas das quais todos estão rindo. É curioso isso, né? Para mim, esse termômetro do riso, ele é um termômetro muito importante. Eu gosto disso. Gosto de olhar para isso. Eu penso que a gente foi designed by, ou designed for, né? Desenhado para, projetado para ser feliz. Para poder dar a gargalhada de perder o fôlego sem se constranger, né? Se o riso nos constrange é porque tem muita coisa para mexer aí dentro ainda. Bom, como você sabe, dezembrão tem retiro Yeshua aqui no Círculo Escola Filosófica em Curitiba e vai ser muito bom dar boas gargalhadas com você, cumprir aí esses 4 passos de superação do mundo juntos aqui, hein? Coletividade, pertencimento, música, expansão de perspectiva, de conhecimento e muita festa. Toda vez que a gente faz retiro aqui no Círculo, é uma bagunça, rola tudo isso aqui ao mesmo tempo. Então você é meu convidado a vir participar dessa experiência com a gente e também já se liga, porque nós em janeiro temos abertura de matrículas de vários cursos ao longo do ano. Então já entra lá em circuloescola.com/cursos, né? Entra lá no menu, cursos e experiências, veja tudo que está sendo planejado para o ano que vem, veja aquilo que chama você, que pulsa em você, que a gente vai estudar ainda mais o ano que vem, certo? Vejo você então na próxima aula, um beijo, até semana que vem.